Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um caso clínico dessa série que eu chamo de Análise Crítica do Papel da Obturação no Tratamento Endodôntico. Vamos direto ao caso. Vamos discuti-lo enquanto vemos. E depois eu volto para falar com vocês. Vamos lá. Vamos acompanhar o retratamento dos canais desse molar. Observem o limite apical das obturações, mas observem particularmente a reabsorção dessa raiz distal. Daremos importância a todos eles, ao retratamento de todos os canais, claro, mas daremos atenção especial aos canais da raiz distal e à sua reabsorção. Aqui eu já estou determinando o comprimento de trabalho nos quais os canais serão instrumentados e obturados, ou seja, esses limites apicais são para modelagem e obturação. Mas ressalvo também desde agora que a instrumentação foi feita além disso, ou seja, até onde existiram anteriormente os canais, abrangendo os canais dentinários que já não existem mais, envolvidos que foram pela reabsorção, como também os canais sementários que aqui já existiram. O preparo então foi feito e já estamos no momento da sua obturação. Mais uma vez chamo a atenção, observem como os cones de gutta-percha estão colocados nos mesmos limites apicais em que foram instrumentados os canais. Aqui será feita a sua obturação. E aqui está ela. Observe desde agora que os cones de gutta-percha estão nesses limites aqui. O que vemos é um extravasamento de material obturador, particularmente do cimento obturador. Chama a atenção também para a obturação dos canais mesiais, que mostra que o canal ou os canais saem lateralmente em relação ao ápice radicular. Feitas essas considerações sobre a obturação, vamos observar com o tempo o que ocorreu com relação particularmente a essa raiz distal. Observem como se estivesse acontecendo diante dos seus olhos o processo de reparo. Vejam como isso se dá e observem também como, até de maneira surpreendente, se deu um novo delineamento dessa raiz distal. Os canais antes de serem retratados, os canais no dia da obturação, no dia em que ela foi feita, e já algum tempo depois, como vimos, com um novo delineamento dessa raiz distal. Chamo a atenção mais uma vez que os cones foram colocados nessa extensão, nesse limite apical, a cerca de 7 a 8 milímetros aquém do ápice radicular que agora voltou a existir. E isso parece que não impediu o processo de reparo, muito pelo contrário, como estamos vendo, permitiu um novo delineamento dessa raiz distal. Não só esse caso, como os demais que foram mostrados nos vídeos anteriores, foram publicados nesse artigo. Esse periódico apresenta um inconveniente. Ele não existe online. Ele só existe na versão impressa. E por essa razão, como dificultaria para os leitores brasileiros, eu pedi autorização e tive para postar o PDF desse artigo no nosso site. Aqui está ele. Se você clicar aqui em publicações, vai ver que ele está à sua disposição. Ou, se você quiser, pode também ir direto a ele, clicando nesse link aqui. Se além disso, você desejar conhecer um pouco a história desse trabalho,
em que época ele foi feito e por que foi feito. E além disso, por que foi publicado nesse periódico, você pode encontrar isso no mesmo site, sob esse título, A História de um Trabalho. E ele é apresentado lá em 5 textos. Portanto, se você quiser conhecer a história desse trabalho, por favor, fique à vontade e visite o nosso site. Gente, acabamos de ver uma obturação de canal, ou obturações de canais, já que não é somente um, em que todos os parâmetros que nos determina a literatura foram, vou colocar entre aspas, foram desobedecidos. O limite apical da obturação foi completamente fora desses parâmetros, dos padrões clássicos da literatura. Não se buscou o travamento perfeito do cone gutta-percha, ou mesmo o travamento do cone gutta-percha, eu tirei aí o perfeito, como se esse travamento significasse, fosse sinônimo de vedamento hermético. Eu quis ver se o vedamento hermético, ou seja, se tudo isso desempenha de fato o papel mais importante do tratamento endodôntico. Eu quis ver se tudo isso representa realmente o fator determinante do sucesso em endodontia. E como vimos, o limite apical da obturação fora desses padrões, a ausência de um travamento perfeito de gutta-percha, do cone gutta-percha, e a despreocupação com o vedamento hermético, isso não impediu que houvesse reparo nesses casos clínicos que foram mostrados até agora. Mas é de grande importância, eu diria de fundamental importância, que eu mais uma vez faço uma ressalva. Eu não estou preconizando, eu não estou ensinando, eu não estou estimulando que se faça isso. A obturação deve ser feita, precisa ser feita dentro dos limites que todos nós conhecemos. Mas só em dizer isso, eu já chamo a atenção para um detalhe. Dentro dos padrões significa dentro dos limites preconizados. Há autores que preconizam 0,5 milímetro aquém, há outros que preconizam 1, há outros que preconizam 1,5, há aqueles que preconizam 2. Isso deveria ser suficiente para chamar a nossa atenção sobre 2 aspectos. Há pelo menos 2 aspectos que eu julgo fundamentais para que nós possamos compreender de fato esse processo. Se cada autor determina um limite apical onde a obturação deve ser feita, se cada autor, se cada professor ensina um limite apical diferente, se há tantos limites, me parece óbvio que uma coisa se impõe. Se há tantos limites, é porque nós não sabemos qual é. Se nós soubéssemos, se a comunidade endodôntica soubesse qual é, não existiriam tantos limites preconizados. E aí vai o segundo aspecto a ser considerado. A literatura nos diz que de 0 a 2
Eu não gosto do zero. Eu acho que zero já é limite e às vezes já está até ultrapassando. Mas é como ela diz. Se a literatura nos diz, se a literatura nos ensina que de 0 a 2 milímetros aquém, os percentuais de sucesso são praticamente os mesmos, ela está querendo nos dizer, é assim que eu vejo, que tanto faz se for meio, ou 1, ou e meio, ou 2. Aliás, limites nos quais muitos de vocês já fizeram obturações e tiveram sucesso. Portanto, já passou da hora de ensinarmos endodontia apoiados num conceito que ninguém consegue comprovar, a existência de vedamento hermético. Está na hora, aliás, já passou dela, de revermos isso, de repensarmos isso. Esse assunto não se encerra aqui. Aliás, eu acho que ele não vai se encerrar tão cedo, se algum dia, de fato, isso ocorrer. Nós voltaremos a falar durante muito tempo ainda sobre a questão da obturação do canal, do seu verdadeiro papel e, portanto, do vedamento hermético. Mas ainda há pelo menos 2 vídeos que eu julgo importantes para que nós possamos conversar um pouquinho mais, estender um pouquinho mais esse tema, pelo menos por enquanto, e que serão os 2 próximos vídeos, pelo menos mais 2. Até lá.